Nessa aula, nós vamos conhecer como se estabeleceu a análise do discurso, a sua emergência e o que influenciou no contexto político e linguístico. Conheceremos os principais campos de conhecimento que fizeram parte da construção da análise do discurso. Bom trabalho! Olá! O tema de hoje vai ser semiótica e pragmática. Nós não vamos abordar muito aprofundadamente, porque esse é um tema bastante complexo, mas a gente vai fazer assim uma breve introdução sobre a semiótica e a pragmática, para a gente conhecer alguns conceitos, saber de onde veio, né? E darmos continuidade aí como assunto introdutório. A história da humanidade, ela é marcada, né, por várias representações simbólicas. Isso nós vemos desde os primeiros hominídeos, né? A gente vê que eles registravam nas paredes das cavernas imagens de animais, os ritos sagrados e toda a percepção que eles tinham do mundo externo. Então, desde lá, já havia o desenvolvimento de uma linguagem em que eles transmitiam, né, para os seus sucessores alguma informação. E essas informações, ainda que talvez não fossem uma intenção de transmitir para as gerações futuras, mas quem sabe em forma de apenas um registro, né? Mas eram feitos dessa forma. Registravam alguns ritos, registravam alguns procedimentos e então as imagens que a gente chama de imagens rupestres são uma forma de comunicação bastante antiga e que a gente pode imaginar que na semiótica é um tipo, né, de forma de se registrar, de sinal, de signo, né, que é o que a gente vai ver agora para frente. As civilizações antigas, né, elas desenvolveram a linguagem, tanto na questão da fala, como também na questão da imagem não verbal, ou dos desenhos, nos registros. E, né, todo o conhecimento humano ele foi transmitido, né? Todo conhecimento que foi acumulado ao longo das décadas e séculos, ele foi transmitido, né? Seja pela linguagem verbal, né? Pela contação de história, linguagem oral, ou também por esses registros de desenhos. O desenvolvimento da escrita também foi uma forma de tornar o ser humano diferenciado, né? E fez com que nós desenvolvêssemos o nosso raciocínio mais complexo e mais articulado. Então, o desenvolvimento da linguagem nos torna seres mais complexos, né? E aí nós vamos entender, né, que esse desenvolvimento, seja da linguagem verbal ou não verbal, é o que nos torna realmente verdadeiramente humanos. E, para a gente entender melhor, o que seria, né, na verdade, então, signo. Eu gosto muito dessa parte do filme aqui, não sei se vocês já assistiram, quem não teve tempo de assistir, experimente assistir pelo menos esse começo do filme, O Código da Vinci, do primeiro filme da série, né? Que ele é tirado do livro, né? Do Dan Brown. Nessa imagem que nós temos em tela, propriamente dito, é a imagem na qual o personagem principal do filme ele está ministrando uma conferência e nesta conferência ele demonstra a contradição de alguns signos. E é interessante porque ele começa mostrando na tela um signo e ele pergunta, né, para as pessoas o que seria aquele signo. E depois ele
faz uma imagem ampliada ou uma imagem mais atualizada e mostra que o que nós temos como referência, às vezes, daquele signo, é uma referência posterior a uma referência anterior que ele apresenta. Então, assim, no vídeo, o vídeo é curto, essa passagem do filme. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu recomendo, porque a gente aprende que os signos também eles são copiados e ressignificados, né? E aí a gente descobre que a gente às vezes usa alguns signos pensando nos conceitos mais atualizados que nós temos e não nos damos conta de que muitas das vezes eles já foram usados em outro momento, em outra cultura, com outro significado, e esses significados foram simplesmente ressignificados. Se vocês tiverem essa oportunidade, eu recomendo. O que são, na verdade, os signos, né? Então, ele é qualquer coisa que possa significar para alguém alguma coisa. Por exemplo, você vê uma pessoa com um anel, uma aliança no dedo esquerdo, você tem ali uma significação para a nossa cultura de que aquela pessoa é casada. Ou se está na mão direita, a gente tem uma significação de que é noivo. Então, assim, os signos é qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer logotipo, qualquer música. Existem signos que são muito marcantes nas nossas vidas, não é? Então, existem logotipos, marcas, por exemplo, de produtos que a gente bate o olho e a gente já identifica, a gente já sabe o que é, né? E ele nos remete a um contexto, ou eles nos remete a um produto, ou eles nos remete a uma cultura que a gente vai entender. Então, eles são considerados, todos os signos em geral, unidade básica de representação. E aqui, signos em geral, nós estamos falando tanto do signo linguístico, como signo visual, como signo auditivo. Existem vários tipos de signos, né? Por exemplo, aqui nós temos a nossa imagem, uma cruz, que para o cristianismo representa, né, morte e ressurreição de Cristo. Nós temos uma ilustração aqui da pomba com uma folhinha, que ela representa a paz. E nós temos também aqui a lua do Islã, né, do islamismo. Nós estamos vivendo aí, nós sabemos que o islamismo também tem o seu significado. E aí, para cada imagem, se você conhece, você remete ao significado. Quem não entende, quem não conhece o islamismo, por exemplo, talvez não soubesse identificar. Por isso é importante que, para que esse signo signifique alguma coisa, nós realmente precisamos conhecer, ter contato, pelo menos minimamente saber a sua significação. Fernandes, ele nos diz que um signo, ele tem uma materialidade que a gente percebe, como são os nossos vários sentidos. Essa materialidade pode ser um som, ela pode ser uma imagem, ela pode ser uma palavra, né? É possível vê-lo quando é um objeto, uma cor, ou é um gesto, ouvi-lo na linguagem articulada, um grito, uma música, um ruído. Eu gosto de lembrar aqui, por exemplo, o ruído, o som de alguns filmes, o som da música do Tubarão, por exemplo. A gente, ouvindo aquele som, a gente já remete àquele filme, é um exemplo. E nós podemos sentir, a gente pode sentir o cheirinho do perfume de uma flor, o cheiro de fumaça, a gente pode conhecer o cheiro, por exemplo, quando alguém está comendo uma mexerica ou uma mimosa, dependendo da região que a gente fala, né? A gente já identifica que aquele aroma é
daquela fruta. Então, assim, a gente pode tocar, a gente pode saborear um signo, né? Então, é essa coisa, objeto sensorial que se percebe que fica no lugar de outra, né? Quando a gente percebe o cheiro, a gente identifica a imagem, como dizia Saussure, né? O conceito, pelo cheiro, pela cor, pela imagem, né? Pelo som. E esta é a particularidade essencial do signo. Estar presente para designar ou significar uma coisa ausente, né? Concreta ou abstrata, né? Por exemplo, eu posso, como eu falei, o exemplo da mimosa, da mexerica, eu posso estar sentindo o cheiro e não estar vendo, mas eu remeto àquilo que é o conceito. O signo, ele designa então qualquer elemento, sonoro, visual, olfativo, tátil, que se torna o portador de um significado referente àquele objeto, seja numa situação, seja uma sensação, uma experiência, qualquer coisa que envolva a nossa vivência no mundo. E aí, vejam, os primeiros estudos sobre signo, eles já começaram a ser feitos pelos gregos, né? Os gregos, eles já estavam tentando compreender o signo. E eles propunham que o signo é um sinal. E geralmente, principalmente, um sinal verbal. O sinal, o que é? É o que representa algo, né? Então, ele não é aquilo, mas ele representa aquilo. Entendeu? Então, os gregos já faziam isso. De acordo com a semiótica, né? A semiótica que vem da palavra grega semeion, também vinda do latim signum, secnum, né? Significa cortar. Por isso nós temos a palavra secção, seccionar, seccionar que significa cortar, dividir, né? Então, o sinal, ele é um corte, uma seção. É um recorte da realidade, né? E a disciplina da semiótica, ela analisa o funcionamento desse sistema de signos, né? A semiótica, ela vai analisar como que a gente representa os signos, né? E Aristóteles, né, que foi um dos principais gregos que estudou a questão dos signos, ele dizia então que poderiam existir dois tipos de signos. Os signos naturais, como que são considerados uma prova da verdade, que serve como premissa para um silogismo, né? Então, os naturais e os hipotéticos, que são aqueles que são suposições. Não necessariamente eles refletem uma verdade, mas eles são hipóteses, né? E aí, essa diferença entre signos naturais e hipotéticos era o que os gregos costumavam se basear, né? E aí, mais tarde, só depois que veio a questão do debate epicurista entre os epicuristas e os estoicos. Os epicuristas e os estoicos, eles dividiam entre signos naturais e os signos convencionais. Aqui é importante ver que já os estoicos, então, eles usavam os signos convencionais para propriamente
fazer comunicação. Então, os naturais são o que já existem, mas para fazer a comunicação, seja na forma da escrita, na forma verbal, as convenções, né? Como o Saussure dizia que a linguagem, ou a língua, ela não é uma coisa natural, e sim convencionada, por isso que é arbitrária. Então, os signos convencionais, eles são arbitrários. O signo também, o que ele pode ser? Ele é uma palavra, por exemplo, a palavra sintoma. A palavra sintoma a gente usa, né, principalmente na linguagem médica, na linguagem da área de saúde, mas a gente também usa o sintoma em outras questões, como climáticas, né? A palavra sintoma, ela é derivada de signo. E se a pessoa, por exemplo, está com o corpo quente, ela está com um sintoma de febre. Ou sintoma, o que é o sintoma? Ele é um sinal de de febre. Assim sendo, a febre, ela é um sintoma. Mas, como sintoma, a febre, ela também nos remete, ela indica que a pessoa pode estar com febre, o corpo nos avisa que alguma coisa não está bem. Pode ser uma infecção, né? Pode ser uma inflamação. Então, quando nós identificamos um sintoma, esse sintoma, ele nos sinaliza, né, para algum tipo de doença. No caso, geralmente febre, ela está sinalizando para algum tipo de doença infecciosa, né? Que o corpo está mandando algum sinal de que está se defendendo. Para isso, o organismo faz febre. Na semiologia de Saussure, né, ele concebe o signo linguístico, lembram disso, em duas partes. Né, que o signo, nós temos um significante e um significado. Lembrando que o significante, né, o signo ele é arbitrário, não existe aquela relação de causa e efeito. O significante é a imagem sonora da palavra e o significado é o conceito que a gente tem quando chama ou quando diz aquela palavra. No exemplo que nós temos aqui, e nesse exemplo é interessante que nós temos aqui o mesmo significante com várias línguas diferentes, porém, o significado é o mesmo. Nós temos aqui um cão, um cachorro, se a gente preferir, mas, vejam, o desenho da imagem que nós temos mental, do conceito cão, é um só. Mas nós podemos falar cão, perro, cane, hond, skuli, tin, soboca, dog. Então, cada língua, ela cria um significante diferente que é, né, o conceito, o conteúdo sonoro do significante, ele varia de língua para língua. Já o significado, ele é o mesmo, porque é uma imagem visual que nós temos mentalmente. A gente cria uma imagem mental, certo? Então, lembrando isso, retornando. A semiótica propriamente dita, né? Ela é a ciência que estuda os signos em geral. O signo linguístico, ele é o objeto do estudo da linguística por excelência, como, por exemplo, esse simulacro que nós temos aqui, né? Que o Saussure mesmo propôs que a linguística estudaria só o signo linguístico.
99% de você é signo. Tenha consciência desse universo de signos e saiba como lidar com eles. Tudo em nós significa, seja no modo como nos vestimos, no modo como nos penteamos, no modo como nos comportamos no trabalho, tudo em nós significa. Sempre nós estamos transmitindo alguma mensagem significativa, né? Então, esse cartaz, ele realmente nos permite entender que só a pessoa de olhar para a gente, ela já consegue captar algumas coisas sobre a gente. E aí, que é interessante de saber, que todo signo guarda em si um código. E esse código, ele precisa ser decodificado. Não necessariamente precisa, mas ele, para ser compreendido, ele precisa ser decodificado. Então, a gente precisa conhecer o código para conhecer o significado. E isso é bem simples, desde saber ler e escrever, né? Se eu não entendo, não consigo ligar as letras e formar uma palavra, eu não conheço esse código linguístico. Pessoas que são analfabetas, elas não reconhecem nas letras a palavra. Mas elas sabem, por exemplo, o que é um ônibus. Elas sabem o que é um ônibus, mas elas não sabem escrever ônibus, por exemplo. Se eu não conheço o código, né, eu não vou entender muito bem o significado quando eu vejo aquele monte de letrinhas juntas. Isso é um exemplo simples, bem básico. O trabalho da semiologia ou da semiótica é descobrir os significados por trás dos signos. E aqui nós não estamos falando só do signo linguístico. Aqui nós estamos falando de vários outros signos, né? E aí a gente entende que a semiótica, ela vai buscar compreender o que significa, e aí determinado signo e em determinada cultura, porque às vezes, como nós vimos a questão do filme do Código da Vinci, às vezes a mesma imagem, o mesmo signo, num determinado período de tempo significava uma coisa, e depois, passado alguns séculos, ele pode ser ressignificado. Na figura que nós vemos aqui, né, nós temos um sinal de trânsito, e o sinal de trânsito, ele comprova que a gente precisa reconhecer o significado para transmitir a mensagem. Essa imagem, por si só, ela, para quem conhece, a gente já entende que ali é uma travessia de pedestre. Porém, esse sinal de trânsito, ele é um símbolo, né? O tipo de signo, mais para frente nós vamos ver que tem vários tipos, mas ele é um símbolo e ele então está indicando, se a gente não conhece, a imagem ela é muito autodescritiva, mas existe a possibilidade de pessoas não conhecerem, né? Então aqui é interessante que a gente saiba que se eu não conhecer o sinal, né? Por isso as pessoas, o motorista, ele faz autoescola, ele precisa conhecer a sinalização, né? Ele precisa, não só quem é motorista, mas o pedestre também, ele precisa conhecer, né? Como funciona. E o sinal, então, o que ele é? Ele é uma marca distintiva e ele serve ou para identificar ou para representar algumas coisas. Blinkenstein, né, ele diz que o sinal é a primeira ferramenta que vai desencadear o ato comunicativo. Eu olhei para a imagem, para o desenho, que tem ali uma pessoa atravessando na faixa, então o sinal ali já é a primeira marca que me diz, né,
alguma coisa, ele já está comunicando alguma mensagem para mim. O significado do sinal, então, ele não é satisfatoriamente claro e explícito, pois todo significante ainda não oferece todas as informações para que possa ser corretamente o significado do sinal. Alguns, como no caso da imagem da placa de trânsito, ela nos permite perceber facilmente, mas nem todos são claramente compreendidos assim de cara. A segunda ferramenta, né, do signo, né, nós falamos primeiro da visual, olhamos a imagem da placa. Agora nós temos também a questão da percepção auditiva, né, que é o signo oral. Essa percepção auditiva é aquela que relaciona o sinal por meio da pronúncia, da entonação, da marca de pontuação, de gramática, da fala. Então, é um registro do signo linguístico oral. Às vezes, nós conseguimos, dependendo da entonação que nós falamos, a gente pode estar fazendo uma crítica, a gente pode estar fazendo uma ironia, a gente pode estar falando uma brincadeira, né? Então, conhecer a entonação para entender o que aquilo está querendo dizer é importante. Na semiótica moderna, né, que surgiu com Saussure, com o curso de Linguística Geral, Saussure propôs lá, né, na década de 50, ele propôs que a semiologia deveria ser a ciência que estudaria todos os signos. E a linguística, especificamente, estudaria só o signo linguístico. Então, a semiologia estuda todos os demais signos, visuais, auditivos, né? E a linguística estuda o signo linguístico. Nós temos, nos estudos de semiótica, vários autores importantes e cada um deles desenvolveu o seu conceito diferente um do outro, né? Então, por exemplo, Peirce, ele desenvolveu um triângulo em que ele dizia que o signo era formado, né, pelo representamen, pelo objeto e o interpretante. Já Gray Maas, ele criou um quadrado em que dizia que precisava de haver dois contrários, né, para se compreender. Nós vamos ver isso daqui mais para frente, então, só para entender que existem vários autores que desenvolvem a questão da semiótica. Então, a semiótica ela é estudada por várias vertentes. De acordo com Peirce, a semiótica é a semiótica mais difundida de todas. Ela é definida como todos os meios pelos quais os seres humanos se comunicam entre si, de forma verbal ou não verbal. Isso é semiótica. Dentro daquele triângulo, então, ele divide o signo em três partes. Um signo, ele é triádico para Peirce. O representamen, ele é o corpo do signo. É a parte do signo que é perceptível pelos sentidos. A materialidade se apresenta para significar algo. Aqui nós temos a imagem do sapato. E é um encarte de uma revista, digamos aqui. É uma imagem de um sapato que está no encarte para vender sapato. Não é o sapato em si, mas é uma imagem que representa o calçado. Ele não é o calçado propriamente dito. Então, por isso ele chama representamen.
Ele está representando o verdadeiro, ok? Já o objeto, para Peirce, o objeto é o signo propriamente dito, é a coisa. Então, na questão do sapato, então, nós temos o sapato verdadeiro, né? Então, ele é o próprio. Ele é representado ou ele é substituído, então, pelo representamen, né? Seria o próprio sapato, toda palavra, som, gesto, pensamento que nós tentamos traduzir, que é considerado enquanto o objeto de estudo. E embora essa realidade seja impossível de ser traduzida, né? Nós não conseguimos traduzir tudo, então o próprio objeto é o ser em si. Na semiótica, eles chamam de uma coisa, né? Uma coisa é algo desprovido de sentido que, após se tornar conhecida, passa a ser objeto. Primeiro é uma coisa, depois vira um objeto que é representado. Por exemplo, representado pelo representamen. E o interpretante é a imagem mental que a gente aciona quando a gente observa o signo. O representamen, aquilo quando o Saussure chamava de significante e significado, o interpretante é o significado, o conceito mental que nós fazemos daquele signo que nós estamos representando. Muito complexo? Sim, é complexo, porque nós temos dentro desse triângulo, nós temos um sapato, era o que a gente estava explicando. Este sapato pode ser representado por um desenho de um sapato, pela foto de um sapato, pela imagem de um sapato, pelo som da palavra sapato. O som da palavra sapato nos remete a um conceito sapato, que é o interpretante. E aí, Peirce, ele chama de tricotomia essa relação que o signo tem com cada pedaço que ele é dividido, seja com representamen, com objeto ou com interpretante. São as formas com as quais o signo pode se apresentar. Então, nós vamos ver isso agora. Nós vamos ver quais são essas formas com as quais o signo pode se representar. Vejam, são 3 relações tricotômicas, né? Nós temos a relação do signo com ele mesmo, a relação do signo com o representamen, com o objeto e com o interpretante, certo? Essa relação consigo mesmo, representamen, a relação com o objeto, que é o próprio, e o interpretante. Nós podemos entender que existem 3 formas da relação, por exemplo, do signo com ele mesmo. O signo com ele mesmo, ele pode ter uma relação de primeiridade, que é do qualisigno, uma relação de secundidade, que é o sinsigno, e terceiridade. Nós vamos explicar um por um. É só para a gente compreender que existe isso, né? Para a gente entender. A relação do signo com o objeto, né, é a relação mais comum que existe nessa tricotomia. Né? A mais comum é a relação do objeto. Então, assim, ele pode ser um ícone, ele pode ser um índice e ele pode ser um símbolo. O ícone, né, ele é uma relação de semelhança entre o signo e o objeto. Por exemplo, o mouse que nós usamos, né, no computador, ele tem uma semelhança com um ratinho. Ele não é um ratinho, mas ele tem uma semelhança com o ratinho. Nós vamos ver depois. Temos o índice e temos o símbolo. Nós já falamos agora há pouco que a placa, né, de sinalização lá de
travessia de pedestre é um símbolo. Vamos explicar mais para frente. Na relação do signo com o interpretante, ele pode ser conhecido como rema, discente e argumento. Agora, nós vamos explicar cada um de um jeito. Na relação que a gente falou, da relação do signo com o objeto, ou com ele mesmo, com o objeto, o signo pode ser um ícone, um índice ou um símbolo, tá ok? Quando ele tem a relação de semelhança com o que ele representa, que a gente estava explicando agora, o mouse, ele tem uma semelhança com o rato. Uma nuvem, ela pode ter forma ou lembrar um objeto, uma fotografia. Uma fotografia também, ela tem essa representação muito semelhante. Quando a gente chama índice, a relação do signo ocorre com uma relação direta com um fenômeno, índice. Índice quer dizer que indica, sinaliza para alguma coisa. O signo índice é aquele que nos mostra indícios. Indícios de existência de um signo. Por exemplo, nós vemos as folhas das árvores caídas, né? Nós estamos no outono e as árvores estão caindo. Então, isso é um índice. Ele indica que nós estamos próximos do outono. Se nós olhamos para o céu e vemos as nuvens carregadas, nuvens muito escuras, esse signo, esse índice, nos indica, nos sinaliza que vai chover. Se você vê o chão molhado, você vai dizer que já choveu. Então, assim, é interessante que o signo, quando ele é índice, ele está nos indicando um indício de alguma coisa. E quando é símbolo, ele é um pacto simbólico que foi feito para representar uma coisa. Aqui, o signo como símbolo, ele é uma convenção, né? Ele é convencionado entre as pessoas, né? As pessoas convencionam e é uma relação, então, que é arbitrária, é cultural, né? Não é uma coisa natural, mas é uma coisa combinada. O exemplo mais comum, que a gente já citou agora há pouco, é a sinalização de trânsito, porque ela foi convencionada para que houvesse uma organização do tráfego nos carros, os caminhões, pedestres. Então, assim, para que não houvesse um caos no trânsito, foi convencionado e todas as pessoas devem conhecer, não somente quem dirige. Os pedestres também precisam conhecer. Afinal de contas, se o pedestre precisa atravessar uma rua, ele precisa conhecer a sinalização. E as palavras também são um exemplo muito interessante de símbolo. A pomba, que é uma imagem, ela representa a paz. Uma aliança, como a gente já falou, pode representar ou noivado ou casamento, dependendo da mão em que nós colocamos. Essas coisas são culturalmente convencionadas. Então, é um símbolo cultural. Vejam, aqui nós temos alguns exemplos, né, de um símbolo, como sinalização de trânsito, né, proibido moto. E aí, para sintetizar, facilitar a nossa vida, o ícone, ele é reconhecido pela similaridade que tem com o signo que ele representa, com a imagem, com o que ele está representando. Ou por contingência, que é o índice, porque tem algum indício, né? A gente olha para aquilo e pode pensar, por exemplo, você vê sangue derramado no chão. Lhe ocorre que ou alguém se machucou ou houve um acidente, dependendo do lugar onde você está.
Se você está numa cidade grande, você já imagina que possa ter tido uma guerra, um assalto, alguma coisa assim. Então, assim, por contingência. E por convenção é o símbolo, né? A convenção é algo combinado entre as pessoas. Então, na relação do signo consigo mesmo, nós falamos que existem 3 formas. Qualisigno ou a primeiridade, ela se relaciona ao sentido que o signo pode produzir, que é um sentido primário. Ele é desprovido da existência ou cultural. É uma qualidade do signo. As qualidades primárias que fazem perceber e ler o determinado signo, seja na sua percepção visual, gustativa, auditiva ou tátil. Um exemplo. O amarelo é uma cor quase parecida com o Sol. Então, ele é um qualisigno, né? Mas não é o Sol. A primeiridade, ela nos faz perceber, então, diferenças entre uma forma, uma proporção, uma cor, uma distância, o gosto de uma comida, uma bebida. Vou dar um exemplo aqui, de forma. Você bate o olho e você identifica se tem uma forma retangular, uma fórmula triangular. Você observa se é amarelo, você também vai observar que não é vermelho. Então, existe também a questão de o que não é, né? A percepção. Na questão da comida e da bebida, você percebe na primeira idade se é doce, se é salgado, né? Nós percebemos essas questões meio que no primeiro contato, a gente já consegue identificar. Você consegue identificar se algo é um animal ou é uma planta ou não, uma pedra, entende? A primeira idade é aquele primeiro contato que nos remete a alguns conceitos. O signo, ou a questão da secundidade, já soma essa qualidade que permite a leitura do signo com uma singularidade. Nós falamos, por exemplo, de uma coisa quadrada, a gente já carrega um pouquinho mais para a questão sensorial, além do primário, entende? A gente busca mais coisas, que são singularidades. Ele pressupõe um ato, uma atuação. É todo signo que existente com um acontecimento real. E aí nós podemos pensar em vários tipos de qualisignos, né? Na fase de percepção, a gente já começa a perceber a diferença, né, do que o que é triangular, do que é linear, e a depender do contexto, elas podem representar coisas diferentes. Então, a gente começa a imaginar situações que não são, por exemplo, se é triangular, pode ser várias coisas. A gente exclui também as outras, né? E na secundidade ainda, nós vamos dizer o exemplo do verde. O verde é uma cor e ela pode representar liberdade, pode ser o sinal de trânsito que significa seguir, vai em frente, pode representar o verde da natureza, né? Ou o sinal verde como livre para você fazer o que quiser. Tem um exemplo que acontece em alguns lugares, algumas churrascarias ou algumas. Em Curitiba existe uma confeitaria dançante, na qual as pessoas colocam uma ficha em que você põe o verde e o vermelho de acordo com se você quer continuar ou se você quer parar. Na churrascaria, por exemplo, você tem uma plaquinha, se você deixa a plaquinha verde virada para cima, você está dizendo que você quer ainda que a pessoa continue trazendo, digamos, no rodízio de carne, né? Continue trazendo. Se você virar para a plaquinha vermelha, você
está sinalizando para o garçom que você não quer mais, que ele não precisa trazer mais nada. Então você não precisa dizer, não precisa levantar a mão, não precisa nada. Ele vai olhar para a sua plaquinha e você já está sinalizando. No café colonial dançante, esta mesma plaquinha, ela sinalizada na mesa, ela sinaliza se a pessoa quer dançar ou não quer dançar. A pessoa foi no café colonial, deixou virado para o verdinho, ela está sinalizando que ela está disponível para dançar. Se ela deixou no vermelho, ela não quer dançar. Então, assim, o signo, assim, ele, na secundidade, ele tá te dando algumas ideias de algumas coisas. Depende muito. Algumas convenções, né? Então, a gente geralmente usa como o verde como coisa livre e o vermelho como coisa impedida ou que não quer, né? Ela representa sangue, violência, proibição, ou nesse caso que eu dei de exemplo também, tipo, não quero, não chame, é um sinal de ocupado, sinal de não estou interessado, né? Então, depende muito da significação que a gente quer dar. O legissigno, que é a terceira idade, ele é então um símbolo. E aqui, como estatuto simbólico, ele é convencionado. Esses dois exemplos, por exemplo, aí da churrascaria e do café colonial, ele pode ser mais um símbolo, né? Porque foi convencionado. Ele é aceito enquanto linguagem. E ele é uma lei, não uma lei de tribunal, mas é uma lei que determina as coisas como funcionam. Não como essa legislação, né? Mais uma coisa cultural. Aquilo que foi legitimado pelos usos e costumes do povo, de uma etnia, né? Ou de uma localidade. Então, não existe legissigno sem signos prévios, né? A gente tem que conhecer os signos. E aí a gente volta aqui de novo para a questão do sinal de trânsito. O verde ele é um sinal de trânsito, só que antes de ser uma lei de trânsito, ele é uma abstração que visa regulamentar e organizar a sociedade, né? Então, antes dele ser símbolo, ele era um signo. Na relação agora do signo com o interpretante, nós podemos ter também 3 tipos de relação. Ele pode ser rema, porque ele abre aquele leque de possibilidades que o signo pode vir a ser e representar. Seria uma primeira hipótese do que o signo pode vir a ser. Ele é discente quando ele atualiza o signo real. E deixa de ser daí uma hipótese. Ele vai corresponder a um enunciado e envolve aí aquele rema na descrição. Argumento, ele é uma justificativa, é um signo de razão. O texto sobre o dissente está representado. Ele foi entendido agora como lei. Nós vamos ver agora exemplos da relação do signo com o seu interpretante. Nós temos uma imagem aqui da floresta amazônica e nós temos uma frase. Floresta amazônica, o pulmão do mundo. Nós temos como rema a floresta no sentido geral, né? Então, ele é o sentido mais amplo, completo, enquanto floresta. O dissente, né? Ele é um recorte, a floresta amazônica em si, né? E o argumento do texto, floresta amazônica, pulmão do mundo. Então, o argumento é o texto
Então, dentro daqui nós temos tanto a representação do signo com o seu interpretante. Quando a gente vai interpretar o signo, a gente vai interpretar primeiro o que é uma floresta, genericamente falando, o que é uma floresta. No discente, nós estamos falando aqui da floresta amazônica propriamente dita. Então, você tem um conceito de todas as florestas do mundo, rema, aí você tem o entendimento do que é a floresta amazônica propriamente dita, o reconhecimento, eu reconheço que ali é a Amazônia, e daí nós temos um texto que está falando sobre essa floresta, que é o Amazônia, Pulmão do Mundo. E a gente compreender o que significa a floresta amazônica ser pulmão do mundo, né? Porque isso significa muita coisa. E aí, no quadro semiótico agora, nós vamos falar de outro autor que trabalha a questão da semiótica, só que de uma forma um pouquinho diferente. O quadrado semiótico de Gray-Mass. Ele aborda a contrariedade e a contradição dos eixos semânticos. O eixo semântico, ele procura denominadores comuns sempre considerando dois eixos, um horizontal e um vertical. Nós vamos ver daqui a pouco a representação para a gente compreender melhor. A gente vai utilizar o exemplo do eixo horizontal, os termos vida e morte, porque nós estamos falando de contrariedade, e os termos contrários de contradição também. Aí no eixo vertical nós temos o que é não vida e não morte. A não vida é contraditório de vida. Se não é vida, é contrário de vida. Se é não morte, é contrário de morte, certo? Nós vamos ver isso na representação para ficar mais fácil de compreender. A gente observando melhor como que funciona. Então, nessa representação aqui, nós podemos ver. Nós temos na linha horizontal vida e morte como contraditórios e lá embaixo não morte com não vida, na linha horizontal. Na vertical, então, vida corresponde a não morte e morte corresponde a não vida. Vejam que nós temos na horizontal a contrariedade. Na diagonal, vida, ela é contrária de não vida, mas é contrária também de morte. Então, nós temos duas contrariedades, vida e não vida, vida e morte. E nós temos para morte a mesma coisa, morte é contrário de vida e morte é contrário de não morte. Ok? Para dizer que a gente tem duas possibilidades aqui, ok? Existe duas contrariedades e uma contradição. Percurso gerativo do sentido em Gray-Mass. Nós temos ali de novo, a gente está mostrando para vocês o desenho, vida, não vida, morte, não morte. A seta da representação do quadrado, eles marcam quais são os percursos possíveis, né? Pietro Forte mostra. Os contrários são os termos com dupla negação. Quem que é contrário? Vida é contrário de morte e vida é contrário de não vida. Morte é contrário de vida, morte é contrário de não morte. Os contraditórios têm uma negação. Não vida é contraditório de vida e não morte é contraditório de morte. Por isso, vejam, nós temos na horizontal, na vertical. Quando nós temos a diagonal, é o que nós dizemos ali dos contrários que tem dupla negação.
Nós não temos na diagonal outra situação. Então, nós temos um horizontal e um diagonal, são dois termos contrários, certo? O nível de percurso de sentido, ele pode ser visto, de acordo com Gray-Mass, no nível fundamental, no nível narrativo e no nível discursivo, ok? Agora nós vamos explicar calmamente para que a gente consiga compreender. Quais são as características semânticas no texto do nível fundamental, né? É aquilo que você bate o olho e já vê. Ele vai compreender categoria semântica, que ordena a maneira mais geral os diferentes conteúdos do seu texto. Uma categoria semântica, ela é uma oposição tal que A é o contrário de B. Pode investir nessa relação de oposição, como a vida versus morte, né? Vida não morte, ao contrário de B. Natureza versus cultura, por exemplo, que nega-se cada um dos termos da oposição. E aí nós vamos ter A, contrário de B. A não é B. Os termos A versus B, eles vão manter entre si esta relação de contrariedade. E a mesma coisa vai acontecer com os termos A versus não B. Não A e não B. Que é o que a gente estava falando de vida, morte, não vida e não morte. Assim como não B com A em relação de implicação. Esses termos eles vão manter entre si uma relação de contrariedade. Então, no texto, quando a gente está vendo, geralmente quando a gente está falando de duas situações, dois personagens antagônicos, por exemplo, né? Nós temos o mocinho e o bandido. E aí nós vamos ter sinais ou nós vamos ter características que contrapõem um ao outro. Veja, no percurso da narrativa ou do enredo, ele vai trabalhar então com a questão da narratividade. Não significa a mesma coisa que narração, mas narratividade. Porque na narratividade a gente vai ver os estados sucessivos e diferentes. Na questão lá do vida e morte, não vida e não morte. E existe nesta narração um estado inicial de vida, uma transformação e um estado final. Essa transformação de vida para a morte, no meio do processo, então nós vamos ver que existe uma transformação no meio do caminho, que vai do ponto ao outro extremo contrário, ou seja, da vida para a morte. Assim, no texto que a gente tem, aparecem papéis narrativos que são desempenhados por sujeitos, por objetos. Fiorin, ele explica que o texto ele pode ter dois tipos de objetos que são almejados ou desejados pelo sujeito. São objetos modais, que dizem respeito ao que quer, ao dever, ao poder e ao saber. São necessários para a obtenção do objeto de valor. O objetivo último da ação narrativa, então, é a questão do valor. No nível narrativo, o nível narrativo ele é de ordem do estado inicial e o do fazer. Né? O nível narrativo ele é do estado inicial e ele trabalha no sentido da transformação. Então, o nível narrativo ele vai nos levar de um ponto inicial, um processo que acontece de transformação, até chegar num ponto que ele vai trabalhar com o sentido ou da afirmação ou da negação
dos valores do nível fundamental. Já o nível discursivo, ele é aquela intenção do emissor mais a compreensão do receptor. Então, no nível discursivo, é necessário que a pessoa que gerou, né, o texto, a narração, a narrativa, ela seja compreendida por quem está captando essa narração, essa narratividade. Porque senão não adianta, não vai haver compreensão. Então, aí nesse nível discursivo, as formas abstratas lá do nível narrativo, elas vão ser revestidas de termos que lhe dão concretude. Ou seja, vai ser a partir da leitura que o receptor faz e de todos os códigos que ele tem, que ele reconhece, que vai fazer com que ele compreenda todo o processo da narratividade. O estudo da pragmática é o estudo das regularidades relacionadas à prática do uso da língua, né? E aí a pragmática ela tem muita preocupação com a fala propriamente dita. E aí é interessante da gente falar, quando a gente vai estudar a fala propriamente dita, a gente vai compreender não só a questão gramatical, a questão da semântica e a questão. Nós não vamos estudar só a questão sintática, nós vamos precisar ver mais alguma coisa. E aqui vou dar o exemplo. Quando uma pessoa diz, estou quebrado, num contexto de dificuldade financeira, o que nos leva a compreender que essa pessoa, quando diz que está quebrada, ela está falida, ela está em dívidas, está com problemas graves. Isso é a pragmática. Ou, se essa mesma frase for dita num contexto de muito trabalho, a pessoa trabalhou um monte, fez faxina, ou saiu para dançar e dançou demais, estar quebrado vai estar significando muito cansado. Então, de acordo com Fiorin, a sintaxe estuda a boa formação de uma frase. A sintaxe estuda a formação de uma frase. A semântica, ela vai estudar a significação desta frase. Já a pragmática, ela vai procurar entender completamente essa interpretação. Quando eu digo estou quebrado, sintaticamente perfeito, não tem erro gramatical, na questão da semântica também está tudo bem. Agora, na questão da pragmática, eu vou precisar interpretar o contexto em que isso está sendo dito. Né? Se eu disse estou quebrado, ou alguém me disse estou quebrado, eu preciso compreender o contexto em que essa pessoa está dizendo que está quebrado. Então, se essa pessoa está dizendo estou quebrado, mas estava comentando, conversando, ou por uma questão muito próxima de amizade, a gente sabe que essa pessoa está com problemas financeiros, é uma coisa. Agora, se a pessoa está contando que está quebrada porque se machucou ou porque realmente está muito cansado, a pragmática é que vai nos ajudar a ter uma compreensão mais completa, não só da questão sintática, semântica, né? Compreende isso? Depende de entonação, depende de muitas coisas. Vejam, aqui nós temos um vidro quebrado, né? Então, ele é um quebrado real, de verdade.
Nós temos uma pessoa ali com que está com a carinha, né? Dá para ver que ele está preocupado, né, com a questão do dinheiro. E nós temos ali uma pessoa que está carregando um peso danado, né? Está quebrado por carregar peso. E esse quebrado por carregar peso aqui, ele também pode significar uma questão bastante simbólica, no sentido de estar carregando o peso do mundo nas costas, no sentido de estar com muitos problemas, de estar com bastante questões, né, para serem resolvidas. E aí, a pragmática, ela vai precisar ver em que contexto tudo isso está acontecendo, certo? A relação signo, objeto e usuário, então, quando ele é sintático, é uma relação de signo com signo. A relação semântica já é a relação do signo com o objeto. A pragmática, ela vai fazer a relação do signo com o usuário, porque esse usuário precisa compreender o contexto. A relação signo-objeto-usuário, então, para o pragmatismo americano, essa análise do significado nas linguagens naturais vai envolver as considerações pragmáticas, que são a relação entre o signo e o usuário. Então, nós estudamos aqui a semiótica toda, nós vimos que a semiótica tem várias, o signo com objeto, signo. Para a pragmática, o que importa realmente é essa relação entre o signo e o usuário. Isso porque para que o signo de uma linguagem seja considerado objeto do mundo, ele vai depender do uso que é feito do usuário e pelo usuário. Por isso, a pragmática é a disciplina que estuda a relação do signo com o usuário. Ok? Existe também uma relação situacional, que é a questão do contexto entre aquele sujeito e o signo. Pode ter um tom irônico, pode ter um tom sarcástico, pode ser metafórico, como nós vimos a imagem da pessoa carregando uma pedra ali. Isso pode ser uma metáfora, né, de carregar o peso do mundo nas costas. Pode ser simbólico. Então, depende do contexto para a gente compreender isso, que vai formar a fonte de sentido. E vão além da semântica e da sintaxe, como a gente já tinha visto antes. Por quê? Porque define cada uma das formas de uso que a gente faz o discurso. Por isso, conhecer o contexto é essencial para determinar a situação de uso. Em termos linguísticos, então, a dimensão pragmática ela é exposta na questão da enunciação. A tarefa da pragmática é, então, não outra além de estudar as condições de uma enunciação. Né? Então, quando foi dito, como foi dito, por quem foi dito, por que foi dito. Não basta que a frase esteja correta do ponto de vista gramatical. É preciso também que se adeque ao contexto para que possa ter sentido pretendido. Então, quando a gente está pensando a questão da pragmática, a gente presta atenção em tudo no entorno. Por exemplo, quando as pessoas estão fazendo uma piada de uma coisa, ou a pessoa está falando de uma forma humorística sobre um tema. É importante a gente compreender quando a pessoa está fazendo uma fala irônica de alguma coisa. Esse contexto em si é a pragmática que nos permite analisar. Se a gente não entende, né,
Por exemplo, a pessoa conta uma piada ou a pessoa fala numa conversa e coloca um tom de humor, é preciso que a pessoa que está recebendo esse tom de humor, ela reconheça que aquilo é um humor, porque pode acontecer problemas de comunicação se a pessoa tiver uma interpretação errada, se ela levar ao pé da letra. Isso pode acontecer e isso pode causar, inclusive, danos irreversíveis na conversa, na comunicação. Contexto. O contexto pode ser existencial, na relação com o referente. O contexto pode ser referencial, que ele vai contemplar qual é o emissor, qual é o receptor da mensagem. E o contexto situacional, que é determinado por questões de ordem social. O contexto situacional, ele vai ser relativo ao tipo de ambiente social. Pode ser um ambiente hospitalar, uma igreja, estádio de futebol. Cada um destes contextos, existem regras de comunicação próprias e adequadas aos espaços, né? Num contexto, por exemplo, hospitalar, as pessoas falam baixo, falam com cuidado, existem uma linguagem específica, né? E aí há a posição social também, né? Dependendo da posição social dos intervenientes da comunicação, e existem também posições hierárquicas que vão determinar o signo. Embora às vezes pode haver enganos, mas as pessoas percebem uma posição hierárquica ou social no modo como as pessoas falam, no modo como as pessoas se vestem, né? Isso tudo também pode determinar algum contexto, determinar alguma linguagem, né? Por exemplo, na linguagem entre os médicos, eles usam muitos termos técnicos, muitos termos próprios da profissão. E aí ele determina a posição social e a hierarquia. De acordo com Lopes, o contexto situacional, ele vai explicar que a pragmática vai trabalhar com o enunciado, ao invés da frase. Ao invés da frase. Por quê? Uma frase, ela é uma unidade abstrata da gramática da língua e ela é formada por um conjunto de palavras que se articulam entre si de acordo com um conjunto de regras sintáticas, semânticas. Por outro lado, o enunciado ele vai corresponder a uma expressão linguística, que é uma palavra, um sintagma ou uma frase, produzida na oralidade, na escrita por determinado indivíduo, em uma ocasião particular, e tem um objetivo comunicativo específico. Então, ela vai trabalhar necessariamente com o enunciado, ok? Quais são as principais teorias pragmáticas? Os atos de fala, a teoria dos atos de fala, a teoria das dicotomias da significação versus sentido da sentença e do enunciado, e a noção de texto, cotexto e contexto. Então, existem 3 principais teorias pragmáticas. Nós não vamos aprofundá-las, porque é muito conteúdo, mas é importante que nós saibamos que essas são as principais. A teoria do ato de fala,
né, ela teve origem em 1950 com esse livro que nós temos aqui em tela, da John Austin, que foi publicado em 1962 e que tinha o título How to Do Things with Words. Como fazer coisas com as palavras. Ele é considerado o marco da pragmática, né? Porque no Brasil ele foi lançado com o título Quando Dizer é Fazer, Palavra e Ação. Né? No Brasil ele teve esse título na tradução. Sentido e significação, sentença e enunciado. A linguística da enunciação ela surge no meados da década de 60, 1960, e teve como principal representante Oswald de Croix. Ele é discípulo de Benveniste, que era linguista estruturalista, e foi considerado o precursor da teoria da enunciação. Sobre sentido e significação, a sentença e o enunciado. As dicotomias de Croix, elas opõem sentido e significação. E a sentença de enunciado. Então, sentido e significação não são a mesma coisa, e uma sentença também não é a mesma coisa que um enunciado. Numa visão pragmática, a semântica não estuda o sentido, mas a significação das línguas. Enquanto que uma sentença é um arranjo de palavras de acordo com as regras semânticas e sintáticas. Todas as sentenças obtêm um caráter concreto, real e efetivo, ditas por um interlocutor. Vejam que é importante todos esses dados. Ditas por um interlocutor num determinado contexto, com um determinado objetivo, num determinado momento e num determinado lugar. Quando isso tudo é levado em conta, uma sentença não é apenas uma sentença, mas é um enunciado. Então, como nós vínhamos dizendo até aqui, aquela sentença, ela foi dita aonde, quando, por quem, em que momento histórico e por que motivo, com qual intenção. Quando a gente coloca tudo isso, nós estamos falando de um enunciado e não de uma sentença. E quais são os principais fatos, então, que são estudados pela pragmática? Os fatos de enunciação deíticos, que são aqueles que querem mostrar, são o uso de conector, negação, advérbio, declaração performativa. A inferência, que é uma operação mental que os falantes executam para recuperar os sentidos. E a instrução, dão o caminho a seguir para compreender o enunciado. Texto, cotexto e contexto. O texto ele é a unidade de linguagem que denota sentido. Contexto, ele é o público, a situação de uso, em que época, qual cultura, né, em que circula. E o contexto são os fatores linguísticos que entram no jogo para que eu consiga compreender. E essa compreensão completa desse texto vai exigir uma compreensão do contexto e do contexto. Para resumir, então, nós falamos que a semiótica ela vai estudar o signo e Saussure foi o primeiro que dividiu, né, o signo em significante e significado. Peirce, ele fez o triângulo, né, o signo como
uma coisa triádico, né? Ele representa o signo em 3 partes: representamen, objeto, interpretante. E aí ele estuda essas relações entre todos essas partes do signo. E a pragmática, ela é, na verdade, a relação que o usuário faz com o signo, né? A pragmática depende, então, da relação com o usuário. Para Greimas, ele tem o quadrado semiótico, em que ele aborda a questão da contrariedade e da contradição, né? E o que é contrário? Ele tem que ter dupla contrariedade, 2 contrários e uma contradição. Vida é não vida, morte é não morte, contradição. E contrário, vida contrário de morte, vida contrário de não morte, morte contrário de vida, morte contrário de não vida. Por aqui é só. Vocês podem estudar as referências bibliográficas no material que a gente consultou. E dúvidas, vocês consultem os orientadores, consultem os tutores, façam os exercícios e bons estudos a todos. Até a próxima. Agora que você já assistiu a aula, você pode ler o texto base, consultar os seus tutores e fazer as atividades que estão dispostas no AVA. Bons estudos e até a próxima!